o coordenador da União dos Sindicatos no Distrito de Santarém, e eu começo por lhe perguntar qual é a caracterização da situação social e económica no Distrito perante esta pandemia. Antes de mais, boa tarde a si, a todos os que estão a ver. Portanto, relativamente à questão que me está a colocar, nós temos, infelizmente, a situação no Distrito tem vindo a agravar-se. Portanto, nós estamos a verificar um conjunto de constantes atropelos e de limitações aos direitos de quem trabalha. Começamos a perceber e começa a ser evidente que as alterações decretadas, portanto, em matérias de trabalho, nomeadamente a questão do layoff, vão muito mais no sentido de prejudicar os trabalhadores do que propriamente de ajudar a ultrapassar esta fase. Portanto, são medidas que salvaguardam os interesses da empresa e que colocam mais uma vez em prejuízo os rendimentos dos trabalhadores e de duas maneiras, portanto, por via do seu rendimento mensal, como por via... Ficam só com 2/3 Ficam com dois terços. E desses 2/3, 70% são assegurados pela Segurança Social, portanto aí existe mais uma quebra daquilo que é dos trabalhadores, portanto, neste caso a Segurança Social, o apoio que tem e a dilapidação a que está sujeita. Vimos também com muita preocupação a situação que se vive nos hospitais. Portanto, apesar de considerarmos e de reconhecermos, e acho que este é um momento, mais do que nunca temos que reconhecer a importância de um Sistema Nacional de Saúde Público e a importância daqueles profissionais que há muitos anos que andam a ser maltratados, e o Sistema Nacional de Saúde anda ele também próprio a ser vítima de um conjunto de ataques e desinvestimentos. Mas apesar disso tudo, achamos que é de valorizar o trabalho que está a ser feito e que está a ser desenvolvido nos hospitais do Distrito, mas verificamos um conjunto de problemas também. Portanto, as notas que temos é que há, de uma maneira geral, falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais dos hospitais. Quando falamos de profissionais dos hospitais, falamos não só de médicos e enfermeiros, mas de assistentes operacionais, de trabalhadores das cantinas, trabalhadores das limpezas. Portanto, temos nota de que o cenário não está, apesar de ter sido melhorado nos últimos dias, que o cenário não está da melhor maneira, e temos também situações em que já intervimos nesta matéria. Portanto, é um pouco isto. Depois temos muitas situações pontuais mesmo. Mesmo fora da saúde, eu tive nota, fora da saúde, ontem dei uma notícia no site do Mais Ribatejo, de a polícia ter ido com a autoridade de saúde e com a Segurança Social e a autoridade das condições de trabalho a uma fábrica na zona industrial de Santarém também, provavelmente para verificar se estavam a ser cumpridas as regras de proteção dos trabalhadores. Sim. Tem conhecimento de haver essa intervenção da ACT e da Segurança Social no distrito, nas fábricas, quando são solicitados? Da Segurança Social não tenho grandes notas. A ACT, aquilo que estamos a verificar é que ou por falta de meios, ou mesmo por falta de perspectiva, a ACT não está a ter o comportamento mais correto e o comportamento que se exigia. Portanto, nós já muitas vezes, esta União dos Sindicatos já muitas vezes denunciou publicamente, portanto, as condições que existem a nível da autoridade para as condições de trabalho no Distrito de Santarém. Portanto, nós reconhecemos o papel daquela autoridade, um papel que é insubstituível na fiscalização e na regulamentação e na aplicação da legislação laboral nos locais de trabalho. Já muitas vezes denunciamos, portanto, que existe falta de quadros, existe falta de trabalhadores, existe falta de meios nesta ACT. Mas
ao mesmo tempo, denunciamos também que há situações e nesta altura que até estão com poderes reforçados, a ACT devia ter um papel mais fiscalizador e devia dar outra resposta àquilo que lhe é solicitado. Nós temos um exemplo aqui em Santarém, da Rodoviária Nacional. Sim. Muito provavelmente vocês também já terão conhecimento, portanto, em que a ACT... 700 trabalhadores estão em layoff, não é? Sim. Mas antes da entrada em layoff, portanto, aconteceu, e depois de decretada o estado de emergência, portanto, o que aconteceu foi que foi detectado, aqui em Santarém, foi detectado um caso de um trabalhador que estava infectado com Covid-19, portanto, foi decretada a empresa não fez nada, portanto, a empresa durante um conjunto de tempo continuou a trabalhar sem salvaguardar as condições de saúde dos motoristas e dos trabalhadores daquela empresa. Nós contactamos a empresa, contactamos a ACT e a ACT, portanto, numa posição que nós ainda vamos denunciar, portanto, também consideramos que numa circunstância que vamos denunciar ao Ministério do Trabalho, a ACT aquilo que faz é responde-nos com louvor à empresa e ao comportamento que a empresa estava a ter, portanto aquilo que denota é que por isso simplesmente ligou para a empresa e na empresa disseram-lhe o que é que estavam a fazer e eles responderam-nos com aquilo que a empresa lhes disse, portanto nem sequer se devem ter preocupado em ir verificar ou em ir falar com os trabalhadores em questão sobre se o problema estava efetivamente a correr. Portanto, nós temos, para além da rodoviária, nós temos tido muitas denúncias e muitos contactos de trabalhadores relativamente à questão dos equipamentos de proteção individual. Portanto, naqueles setores como os supermercados, onde os trabalhadores se mantiveram quase a 100% a trabalhar durante o período de emergência, houve uma evolução positiva das medidas. Houve empresas que efetivamente tomaram logo as medidas todas que puderam e progressivamente têm sido melhoradas as condições de segurança e de saúde. Sempre com problemas, né? Nada é infalível, mas temos. No setor alimentar, que também se manteve quase a trabalhar a 100%, em algumas fábricas até duplicou o trabalho. Temos, a nível das condições de higiene e segurança e das medidas implementadas, temos de experiências diferentes. Nós temos comportamentos exemplares, como por exemplo a Nobre, as carnes Nobre em Rio Maior, que portanto, foram exemplares na aplicação dos processos de proteção. É claro que naqueles setores é muito mais fácil, não é? Porque eles já diariamente utilizam luvas, utilizam máscaras, utilizam toucas, portanto, na indústria alimentar é mais fácil. Mas conseguiram mesmo até apoios sociais para os trabalhadores para se deslocarem para o trabalho. Portanto, um exemplo, tudo feito em coordenação e com o contributo dos sindicatos dentro daquela empresa, portanto, um exemplo a retirar. E depois temos empresas como a Compal, que decidiu enviar os trabalhadores para casa, portanto, colocá-los numa situação de quase reclusão, ou seja, mandam os trabalhadores para casa, mas eles têm que estar disponíveis 24 horas por dia com o telefone ao lado, para que, se for preciso serem chamados para a empresa, são chamados à empresa, portanto, e depois têm 2 horas para lá estar. Ou seja, isto sem uma autorização, isto sem na Small mais Compal, em Almeirim. Está em layoff também, não é? Eu li hoje uma notícia que... Sim, está em layoff parcial. Está em layoff parcial. Portanto, penso que seja 40% da produção está parada neste caso. Sim, mas estão a abusar dessa situação, não é? Sim, inicialmente foi. Pronto, porque nós não podemos... Já não é... Isto é óbvio que os trabalhadores também têm que ver o que é que estão a aceitar, não é? E também têm que perceber qual é que é a legitimidade da empresa em obrigá-los a fazer o que quer que seja, não é? Mas neste caso, temos uma empresa que aquilo que fez foi mandou os trabalhadores para casa, à sua responsabilidade, e depois
quer dizer, obriga-os a assinar um documento em que eles têm que estar disponíveis 24 horas por dia, em que ou seja, têm que estar disponíveis 24 e têm 2 horas para se apresentar, são obrigados a estar em casa, portanto a empresa é que determina que o trabalhador não pode ir às compras, não pode sair de casa, tem que estar em casa, o que é para estar pronto para ir trabalhar. Portanto, portanto, isto quer dizer, É prisão são situações domiciliária. que a gente não. É um bocado. E depois é uma aplicação que é ilegal, não é? Porque é unilateral, é uma aplicação de um regime de uma coisa que não está prevista legalmente, é a implementação de um regime que, entre outras coisas, portanto, dá lugar ao corte do subsídio aos subsídios de refeição e dos subsídios de turno. Portanto, o trabalhador está 24 horas por dia disponível, mas o subsídio de turno vai à vida. Pronto, e isto quer dizer, aquilo que nós estamos a ver é, sim senhor, a empresa tem que tomar medidas para proteger os trabalhadores, para proteger também a produção, mas não pode contrariar, nem pode contornar aquilo que são os direitos fundamentais dos trabalhadores, aquilo que são as suas remunerações. Sim. Tem conhecimento também, aqui o maior empregador do Conselho de Santarém, a J. Louro, também acho que aplicou o layoff. Tem conhecimento de alguma coisa dessa empresa? Da J. Louro não temos. Não temos notas da JJ Louro. Deve estar. Sim, também deve estar. Se me diz que há notícias de um regime de layoff, acredito que sim. Estes setores que também estão muito dependentes da exportação estão, como é óbvio, estão com grandes limitações. É claro que não é um layoff daquilo que conhecemos. Estas empresas também não podem entrar em layoff de qualquer maneira, não é? Até porque nós aquilo que vimos é que com os lucros fabulosos que eles vão acumulando, que eles acumulam ano para ano, portanto, eles têm também uma responsabilidade nesta fase crítica que estamos a passar. E aquilo que nós verificamos é que, mais uma vez, são única e exclusivamente os trabalhadores que estão mais uma vez a pagar a crise. E é a parte mais fraca que está a pagar, mais uma vez. Estas grandes empresas salvaguardam as suas fortunas, salvaguardam os seus lucros milionários, e os trabalhadores, mais uma vez, como disse no início, seja através do corte direto dos seus rendimentos, seja através da dilapidação do seu sistema de segurança social, são mais uma vez eles que pagam a totalidade desta crise, portanto, que é uma crise que não é económica, mas que começa já a criar esses contornos, não é? O layoff, apesar de tudo, pretende preservar os postos de trabalho e o funcionamento das empresas para o futuro, quando a economia for reativada. Bem pior serão os despedimentos que aparentemente também estarão a tomar caminho por aí, despedimentos selvagens, aqueles períodos experimentais, os precários. Tem conhecimento aqui da região de situações dessas, de abusos da parte das empresas? Em todo lado. Em todo lado. É assim, a consideração que fez e aquilo que efetivamente o governo tem a informação que o governo tem difundido acerca do layoff, portanto, é uma meia-verdade. Ou seja, aquilo que nós estamos a ver, efetivamente, não é uma salvaguarda das empresas, nem é uma salvaguarda do tecido económico, é uma salvaguarda dos grandes lucros e daquilo que nós chamamos do grande capital. Porque aquilo que está a acontecer, efetivamente, é uma aplicação selvagem do layoff. Portanto, nós estamos a verificar, e temos o exemplo da JJ Louro, da Rota Tejo, a JJ Louro falou-me agora, mas uma empresa como a Compal, uma empresa como a Roda Tejo, uma empresa como a João de Deus, em Benavente, a Small Compal já disse. Mitsubishi no Tramagal. Mitsubishi no Tramagal. A CBI, a FAMetal, portanto, a IFM Platex, as inúmeras empresas do setor dos cortumes, no distrito, no Conselho de Alcanena, que estão também todas elas as que ainda não entraram, a entrar em layoff. Portanto, nós temos um conjunto de situações de empresas que estão a aplicar o layoff só mesmo para protegerem as suas fortunas. E posso dar-lhe
vários exemplos de empresas que antes de entrarem em layoff, ou seja, a empresa entra em layoff mesmo por conveniência, não é por mais nada. Porque tiveram períodos em que despediram toda a gente que estava contratada, a João de Deus é um exemplo. Portanto, primeiro, ou seja, não entraram em layoff antes de despedirem toda a gente que estava contratada, que era para mesmo os 30% dos 2/3 que os trabalhadores vão ter direito numa situação de layoff, nem esses 30% a empresa está disponível para contribuir. Estes trabalhadores estão contratados. São milhares de trabalhadores, no país onde seja já centenas de milhares, mas no distrito são milhares de trabalhadores que já foram despedidos porque as empresas estão a utilizar esta situação para isso mesmo. E não, portanto, não se pode falar numa situação de proteção de emprego quando há milhares de despedimentos à conta da medida que está a ser aplicada. Mesmo com o layoff, as empresas podem despedir os trabalhadores? Sim, os trabalhadores a contrato. Os trabalhadores a contrato. Estamos a falar dos precários. Os trabalhadores com vínculo precário. Sim. É assim, era uma das... Pronto, e isso, sim, há experiência, nós nem falamos tanto, assim, há experiência, como é óbvio, também é um trabalhador com vínculo precário, e efetivamente foi uma situação que se agravou agora no final de 2019, portanto, com a alteração da lei, que estendeu o período experimental até 180 dias. Portanto, a gente, neste momento estamos a falar de um trabalhador, à experiência, já está naquele que ele trabalha há 4 meses, ou 5. Não é? Portanto, a experiência é uma grande experiência que se adquire. Aquilo que nós defendemos desde o primeiro dia é que uma das medidas fundamentais e principais que o Estado deveria ter implementado passaria pela proibição dos despedimentos neste período. Porque era fundamental para proteger os trabalhadores. Portanto, nós aquilo que estamos a ver é que os trabalhadores que são despedidos vão para casa e ficam nesta perspectiva. Portanto, agora, se a economia não recuperar, ou se as empresas não reabrirem, ou se as empresas reabrirem e houver uma alteração na legislação laboral, portanto, aquele trabalhador nem esperança já em arranjar trabalho tem. Portanto, primeiro salvaguardava-se os interesses destes trabalhadores e das suas famílias, e depois então salvaguardava-se os interesses das empresas. Portanto, eu acho que é assim que deve ser, nós achamos que é assim que deve ser a lógica, né? Primeiro as pessoas, depois então tudo o resto. Os lucros, não é? Os lucros, principalmente os lucros, exatamente. Que outras medidas é que a União dos Sindicatos acha que deveriam ser tomadas para minorar os impactos desta crise provocada pela pandemia aqui no Distrito de Santarém? Nós, a CGTP tem tido um papel, a CGTP e esta União e os sindicatos têm tido um papel muito importante no meio de... Portanto, nós aquilo que estamos a ver é uma situação social que nunca... que nunca tinha acontecido, não é? E nós temos feito o nosso papel no âmbito de tentar sempre ter sempre uma palavra de que é necessário e é fundamental proteger a saúde e combater esta epidemia, mas que não podemos aceitar um direito a menos. Portanto, nós, a CGTP e a União e os sindicatos, aquilo que propomos é que, em primeiro lugar, que se assegure o emprego e os rendimentos dos trabalhadores, portanto, nomeadamente através de medidas como esta da proibição dos despedimentos, a suspensão da caducidade de todos os contratos de trabalho, a proteção sanitária dos trabalhadores, que era um problema que depois também poderíamos falar, que também temos tido, já falamos, a proteção sanitária dos trabalhadores, reforçar as funções sociais do Estado, portanto, e no futuro considerar como nulos todos os despedimentos e cortes nas retribuições que se realizaram neste período. Para além daquilo que também já falamos, e que já foi dado um passo nesse sentido, tem a ver com a questão da fiscalização aportada e do cumprimento da legislação do trabalho. Portanto,
já falamos sobre essa matéria, a nível daquilo que é a ACT, mas aquilo que defendemos é que não haja só um reforço dos poderes, mas que haja um reforço também dos meios da Autoridade de Condições de Trabalho de todo o país. Depois, apoiar os trabalhadores e as famílias, tanto nomeadamente através do alargamento dos apoios excepcionais aos trabalhadores por conta de outrem, tanto tendo em conta as situações que estão a viver, tanto no plano da doença, como no plano da assistência à família, como no plano da assistência aos filhos menores de 12 anos. Portanto, nós não consideramos que seja aceitável que um subsídio, portanto, numa altura destas, os subsídios de doença, portanto, pessoas que estão infectadas, sejam inferiores àquilo que lhes é pago quando estão numa situação de isolamento. Portanto, acho que a remuneração devia continuar, deixamos que a remuneração devia continuar a ser sempre 100% em todas as situações. E pronto, reforçar o Estado e redirecionar os apoios às empresas e reforçar a produção nacional. São 3 eixos que temos. Quando falamos em redirecionar os apoios às empresas, falamos em haver um maior controle, uma maior fiscalização, e em vez de estarmos a financiar empresas como a FNAC, que o ano passado tirou 43 milhões de euros de lucro, que entrou em layoff e está a ser suportada pela Segurança Social, pensarmos naquelas empresas que neste momento, nas micro, pequenas e médias empresas, que neste momento nem existe uma certeza se vão tornar a abrir, não é? Quando falamos nisto, falamos nos cafés, falamos nos restaurantes, quando falamos nas pequenas oficinas, de empresas que não têm grandes condições para suportar. E quando falamos em redirecionar os apoios às empresas, falamos nisto. Portanto, são estes. É óbvio que há um conjunto mais alargado de medidas, mas de uma maneira geral são estas as propostas que fizemos e que apresentamos ao Governo e ao Presidente da República. Por último, era perguntar-lhe que medidas, de que forma é que a União dos Sindicatos e a CGTP estão a apoiar os seus associados neste momento de crise. Portanto, a União dos Sindicatos e os sindicatos em coordenação, portanto, muito mais os sindicatos, porque os sindicatos diretamente é que vão aos locais de trabalho. Aquilo que estamos a fazer é, em primeiro lugar, um trabalho de esclarecimento. Muito esclarecimento. Nós, o próprio contacto com os trabalhadores é algo que está limitado, né? Como é óbvio, não teria lógica nós agora pegarmos em 2 ou 3 dirigentes sindicais que trabalham na Sonai Carnes, onde há 16 ou 20 casos de trabalhadores infectados, pegarmos nesses 2 ou 3 dirigentes e irmos para as Carnes Nobre, falar com os trabalhadores e distribuir documentos. Era perfeitamente possível fazê-lo, e onde nós temos condições para o fazer em segurança fazemos, mas tem que haver algum bom senso nesta nossa ação. Portanto, é o primeiro obstáculo que temos. Daí a pergunta, como é que vocês... Exatamente. Nós aquilo que estamos a fazer estamos mais do que nunca a alargar, portanto, o nosso... Portanto, os documentos, portanto, a fazer chegar pelos diversos meios digitais, mensagens, informações de relevância relativamente aos diferentes momentos que se têm vivido, portanto, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, aos direitos relativamente às questões familiares, portanto, esclarecimento sobre as matérias de layoff, portanto, denúncia. Portanto, em primeiro lugar, esclarecimento, e em segundo, a denúncia. Portanto, também um grande apelo que fazemos em todos os contactos que temos e por todos os meios, e este pode ser mais um grande apelo que fazemos aos trabalhadores, é que, sejam ou não sócios de um sindicato, façam chegar os problemas que estão a viver nos locais de trabalho para nós podermos intervir. E depois, e finalmente, é esse o apelo que estamos a ter, intervir. Portanto, intervir, seja através
do esclarecimento junto da empresa ou da denúncia ou da própria ou de organizar os trabalhadores nos locais de trabalho, que é o nosso, para que possam combater e intervir nos diferentes problemas que vão sendo apresentados, seja como fizemos na IFM Platex, em que os trabalhadores, mesmo apesar disto, quando foram confrontados com alterações dos horários de trabalho, conseguiram-se organizar e recolheram um abaixo-assinado e criar agitação para conseguir contrariar aquilo, seja como temos feito noutras empresas, como fizemos na Rodoteste, que denunciamos junto à ACT, como fizemos na Sumol Mais Compal, que questionamos a empresa sobre as verdadeiras intenções, portanto, e chamamos a atenção para as ilegalidades que estavam a ser cometidas. Portanto, nós, neste momento, o papel, seja como fizemos na companhia Mini Preço, que fizemos uma reunião com a administração onde denunciamos e esclarecemos um conjunto de problemas que os trabalhadores estavam a ver nas lojas, nomeadamente conseguimos perceber se a situação das máscaras, dos equipamentos de proteção estavam a ser tratados e de que maneira estavam a ser tratados, porque efetivamente é uma preocupação que temos, é que os trabalhadores têm que se proteger, porque aquilo que já verificamos é que há muitas empresas que não estão a ter esse trabalho. Fizeram aquilo que foram obrigados, um plano de prevenção que foi afixado, mas depois nada foi posto em prática. Foram os trabalhadores que de uma coisa a outra foram conseguindo garantir que tinham luvas, tinham máscaras, tinham viseiras, tinham os equipamentos de proteção que precisavam para continuar efetivamente a trabalhar. E, portanto, nós estamos a contribuir muito, muito nesse aspecto. É por isso que estamos, principalmente, é por aí que passa. Anunciar os despedimentos. Não vos falta trabalho, pelos vistos, não é? Pelo contrário. Não. Aparentemente, a questão ainda está a dar-vos mais trabalho, não é? Estão a surgir mais problemas. Está porque, pronto, principalmente durante o mês passado, quer dizer, nós estávamos num cenário em que todos os dias havia uma alteração, era decretado uma alteração a uma lei, era decretado um novo modo de funcionamento, portanto, e isto foi muito complicado de acompanhar. Se para nós foi complicado, para o trabalhador comum, não é, que está no seu local de trabalho, está ali 8 horas, muitas vezes isolado do mundo exterior, ainda deve ter sido mais. E nós temos feito esse papel, e é o papel que vamos continuar a fazer até sempre, não é? Quando esta crise terminar, e esperamos que termine em breve, cá estaremos para continuar. Portanto, esperando que, e isso é um aspecto que é importante, esperando que se tire pelo menos a experiência do valor que os trabalhadores têm na nossa sociedade, portanto, que são fundamentais, são imprescindíveis. Quem desenvolve, quem trabalha, quem desenvolve o lucro das empresas é que é imprescindível, porque é daí, numa situação destas, portanto, somos nós que estamos a contribuir para que a sociedade não pare, para que o país não pare, para que nós, os trabalhadores, para que as pessoas continuem a alimentar-se, para que as pessoas tenham condições de acesso à saúde, para que as pessoas se desloquem, tudo é fundamental e tudo passa pelos meus trabalhadores. Vamos ter ainda mais, pelos vistos, vamos ter mais um período de estado de emergência, por isso esta situação irá manter-se, embora acho que o decreto do Presidente da República, que foi agora aprovado na Assembleia da República esta tarde, preveja um alívio de algumas situações para que a atividade económica possa recuperar gradualmente, mas não se prevê que haja grandes alterações, de facto. Sim, eu acho que faz todo o sentido. Pronto. Em primeiro lugar, isto já não tem muito a ver com... Também tem a ver, isto também é uma matéria que diz respeito ao movimento sindical e aos trabalhadores, mas aquilo que eu considero é que efetivamente o estado de emergência é necessário, mas também... mas o Presidente da República disse uma coisa muito correta ontem, que foi não sei se foi ontem, se foi na terça-feira, que foi... que os portugueses têm que se habituar a viver com o Covid-19.
E efetivamente isso vai ter que acontecer. Pronto, eu penso que a renovação do estado de emergência não é o fundamental, porque nós, todos aqueles cuidados que estamos a ter e todas aquelas medidas que estão a ser tomadas, e que os trabalhadores e que os portugueses responderam muito bem, são coisas que já estão previstas em matéria de proteção civil e da Direção-Geral de Saúde já conseguiria tratar, mas efetivamente nós temos que começar a caminhar, não pela questão económica em si, porque a questão económica em si é muito importante, mas não é fundamental, mas acho que é também por uma questão de saúde mental das pessoas, quer dizer, isto também tem que começar a libertar-se um pouco desta pressão a que estamos sujeitos no dia a dia, com todos os cuidados, como eu acho que nós andamos a ter diariamente. Portanto, qualquer pessoa que ainda circule pelas ruas e que vá às compras e que vá, vê uma postura bastante responsável de quem está na rua. E eu acho que continuando assim, portanto, acho que mais tarde ou mais cedo vamos conseguir. Não há de ser nada. E ficamos por aqui. Obrigado, Walter. Obrigado eu. Espero que tenha corrido bem. Correu muito bem. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Tudo a correr bem, bom trabalho.